Bom dia a todos. Bom dia não. Boa noite a todos. O meu dia foi tão corrido hoje que eu nem vi o dia passar. Tá de manhã ainda. Essa foi engraçada, mas realmente, amados. Olha, eu levantei da cama hoje e comecei a trabalhar. Trabalhei mais do que as 6 horas que eu costumo trabalhar todos os dias. E, como se diz, o meu dia de folga hoje foi uma folga diferente. Tanto que quando eu vi já eram 5 e pouco da tarde, 6 horas da tarde, 18 horas, né? Realmente eu não vi o dia passar hoje. Mas, boa noite a todos, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Então vamos orar, queridos. Oh, glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Sim, Senhor, o Teu sangue é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar e nos curar em nome de Jesus. Glorioso Deus, nós pedimos que o Senhor dê ordens aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, os nossos vizinhos, Senhor, aqueles que moram em apartamento, em prédios, que moram na frente, atrás, do lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, Senhor, em todo o condomínio, Senhor. Que faz o mesmo com a nossa vizinhança, Senhor. Faz o mesmo nos nossos bairros onde nós moramos. Sitia e guarda, Senhor, com o teu exército do Deus vivo, com os teus arcanjos, com espadas de fogo desembainhadas, Senhor, guardando e livrando-nos das astutas ciladas do maligno. Levanta muralhas de fogo flamejante em volta das nossas casas e fecha o espaço aéreo, Senhor. Declaramos a cobertura do sangue de Jesus. Senhor, sitia todo o Brasil, Senhor, todos os estados, municípios, distritos, bairros, vilas, favelas, zona rural, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus arcanjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais, internacionais, dando livramento de todo tipo e espécie de mal, em nome de Jesus. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, em toda a Austrália, Senhor, em toda a África, na Ásia, Senhor, na Europa, em nome de Jesus. Ah, Senhor, designe teus anjos e arcanjos para abençoar os teus filhos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, em grande angústia, aqueles que estão, Senhor, desamparados, se sentindo abandonados, Senhor, dentro daqueles acampamentos de refugiados, Senhor, que muito se parece, Senhor, parece os acampamentos lá os locais da Segunda Guerra Mundial, Senhor, não há muita diferença não, Senhor. Ah, Senhor, traz alívio, Senhor, o refrigério para aqueles que estão em grande angústia, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a cura para aqueles que estão enfermos, Senhor, porque na cruz tu levou sobre si toda angústia, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, tudo, Senhor, que havia de mal sobre este planeta, e que tudo que havia de mal contra nós, tu já levaste sobre si, Senhor. Ah, Senhor, passo os céus, passo a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir, elas estão se cumprindo a cada dia, a cada minuto, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós te convidamos, Jesus, toma teu lugar de honra nas nossas vidas, visita-nos nesta noite, Senhor, seja bem-vindo nas nossas casas, seja bem-vindo no nosso coração, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito,
espírito tem sede de ti, Senhor, porque tudo que há em nós, todas as nossas células reconhecem o nosso Criador. Aleluia. Oh, amado Espírito Santo, nós declaramos o domínio, o governo e a direção desse encontro a Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa com todos os dons espirituais aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, e alcança aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome. Senhor, nesta noite nós queremos te adorar, queremos declarar que tu és o Senhor sobre todo o universo. Todos os universos estão diante do teu nome, Senhor. Oh, Senhor, pinga o colírio nos olhos da tua noiva, Senhor. Derrama o bálsamo de Gileade sobre a vida de cada um, Senhor, e sejam todos vivificados pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sopra do teu Santo Espírito nas narinas do teu povo, Senhor, da tua igreja, da tua noiva, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados, como passaram a semana, como tem passado essa semana, esses dias, né? Desde sexta-feira passada, aqueles que fazem parte do grupo do Telegram, praticamente todos os dias nós oramos, né? E é muito bonito porque são pessoas de várias partes do país e fora do país, né? São brasileiros esparramados por esse planeta, e é muito bonito de ver, e eu sempre oro e enxergo isso e vejo um irmão lá no interior de São Paulo, outro lá no interior no sul do Brasil, né? No extremo sul do Brasil, pedindo oração, e aí se levanta aquela, como se diz, aquele fogo, aquela unção, né? Um aqui, outro ali, outro lá, e não? Se você pudesse ver, amados, por isso que o Senhor disse, orai sem cessar. Há muito poder na oração, há muito poder na intercessão, e há muito poder na unidade no Espírito em oração. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor no meio do seu povo. Você é o povo do Senhor? Então, o Senhor, mesmo que você ainda não viu, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem feito grandes coisas no meio da nossa família, da nossa casa, dos nossos irmãos. Repete aí, diz, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres, amém? Alegres porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos alegres porque todos os dias o Senhor tem nos orientado através do seu Santo Espírito. Estamos alegres porque nós temos o manual do fabricante e ele é de graça, é grátis todos os benefícios da obra da cruz. Amém, amados? Glória a Deus, então. Não esqueçam, queridos, de dar o certinho lá, o like de vocês lá. Não esqueçam de passar para os conhecidos, né? Talvez no seu trabalho você conheça alguém que está precisando de uma oração, que está precisando de uma palavra de ânimo, né? Então vai lá, compartilha com alguém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, hoje, dia 15 de outubro de 2021, eu vou contar para vocês que várias vezes me veio 22 na minha mente, mas estamos em 2021. E hoje o mundo, aqui no país, né, não sei o resto do mundo, mas aqui no Brasil, se comemora o Dia do Professor, não é verdade? E a gente sempre tem, eu pelo menos sempre tive o professor em alta conta, né? E de importância, porque os professores são os que ensinam, pelo menos que a gente conhece, né?
São os que ensinam a ler, a escrever, né? Alguns não tiveram esse privilégio, outros aprenderam mais tarde, né? Mas na sua maioria, no mais normal, se vai à escola para aprender a ler e escrever. Bom, eu sei que eu aprendi a ler e escrever sozinha, pelo menos a ler, né? Escrever era meio rabiscado, mas a ler antes de ir para a escola, na misericórdia de Deus, né? E porque eu percebi que havia um tesouro nos livros. Nos livros havia tesouros, havia coisas tremendas. E no livro, quando eu li um livro, eu não me sentia presa. Pelo contrário, podia voar, né? Entrar numa outra realidade que não era minha, né? Que bom quando as realidades, as histórias ou histórias eram coisas edificantes. Então, que era muito bom. Então, amados, eu aprendi muito cedo que era necessário neste mundo saber as coisas. Que quem sabia tinha mais conhecimento que as outras, tinha muitas pessoas que precisavam ir até aquela pessoa para saber. Se ela precisava de um eletricista, ela não sabia nada de eletricidade, ela tinha que ir até um eletricista. Se ela precisava de um encanador, ela não sabia nada de hidráulica, ela ia atrás de um encanador. E eu lembro que aos 6 anos de idade eu fui morar na zona norte aqui da nossa cidade, num bairro que ainda não tinha água encanada. Tinha luz. E interessante que a casa tinha uma lâmpada. Uma ou duas, eu acho. Talvez tivesse mais, mas eu lembro que na época, acho que as lâmpadas custavam muito caro, então botava uma lâmpada na cozinha, outra na sala, e acendia aquelas duas, e quando acendia uma, desligava a outra, né? Essas coisas. Mas o interessante, amados, é que era uma família bastante pobre, financeiramente, pessoas trabalhadoras, né? Não tinham grandes conhecimentos, não tinham cultura, vamos dizer assim, não eram formados, então eram pessoas muito simples, bastante trabalhadoras, mas pessoas muito simples. E é interessante que quando a prefeitura fez o encanamento, estava levando água para aquelas pessoas, naquele local existia um poço, que a gente tinha que puxar água, né? E era muito interessante puxar água daquele poço. E mais interessante ainda e mais saboroso era pegar o balde e tomar água dentro daquele balde, enxergando a cara da gente, né? Eu não sei por que era tão bom aquilo. Eu não me imagino hoje pegando água num balde, tomando água num balde, né? Bom, e eu lembro que as pessoas que passaram fazendo as valas para colocar os canos para levar água para as casas, então as pessoas saíram correndo para comprar canos, né? E aí ia como se diz, alguém lá que era entendido em encanamento e dizia quantos canos, de quantas polegadas, quantos joelhos, quantos T's, né? Quantas luvas, esse é o nome. E eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade. E eu fiquei prestando atenção, muita atenção, em tudo que aquele homem fez. E eu aprendi, vocês vão morrer de rir, mas eu aprendi. Até hoje eu sei sei como se faz. Né? Porque quando criança eu via alguém fazer e fiquei prestando bem atenção, né? Vai que um dia eu necessitasse, eu já saberia. Né? E eu aprendi. E é interessante, eu lembro que quando eu fui para a escola, fui por acaso que eu fui para a escola, né? Porque as pessoas onde eu estava, isso não era uma coisa muito interessante de mandar alguém para a escola. Mas, quando eu fui para a escola, eu já lia. E eu lembro que a minha professora, talvez você lembre da professora na minha época era 1º ano, primário, 2º ano, 3º ano, sei lá. Era uma coisa assim. E eu lembro que a minha professora se chamava Dona Catarina. O sobrenome dela não lembro. Não, mas era Dona Catarina. E a Dona Catarina era uma mulher bonita. Era uma jovem muito bonita. E é interessante a imagem que as crianças têm do seu professor, do seu primeiro professor, né? E eu lembro que ela era muito bonita,
bonita, ela ensinava lá as letras, mas é interessante que aprendi mais coisas. E o nome do meu livro, da cartilha, era Ler a Jato. Aí eu lembro que uma vez uma tia, o nome era Ler a Jato. E tinha umas crianças e um jato fazendo volta assim, né? Ler a jato. E realmente era ler a jato mesmo. Aí eu lembro que uma tia foi visitar e disse assim: ai, lê aí pra mim, tu já sabe ler? Já? Mas eu já li ali outras coisas, né? Aí ela lê pra mim, eu. Ah, tá. Bebi, bobu, pepe, popopó. Aí ela disse assim: não é assim. Eu disse: não. B mais A, ba. E capaz que eu ia ler daquele jeito, era. Né? E é muito interessante isso, porque eu acho que não era por acaso que o nome do livro se chamava Ler a Jato, mas eu já lia. Então, amados, e o universo da leitura, ele abre muitas possibilidades. Então, não é por acaso que Deus diz assim, né? O meu povo se perde porque não conhece a minha palavra. Como é que nós vamos conhecer a palavra do Senhor? Lendo, vivendo aquilo que está escrito aqui, queridos. E é muito interessante. E, amados, outra coisa que eu percebia quando criança, que era o seguinte, que quem estudava um pouquinho a mais, ela conseguia, por exemplo, fazer um curso, como se diz, as mulheres não tinham muitas opções, né? Mas as opções para as mulheres, então, quem conseguia fazer na época, um segundo grau, um normal que eles chamavam, virava professora, né? E isso não era... Olha, isso era uma coisa muito difícil para as filhas dos operários, porque quem ia fazer esse normal eram pessoas que eram as filhas das pessoas mais abastadas financeiramente. E é muito interessante. Então, eu tinha uma alegria muito grande, era de ler, ver os livros, porque tu embarcava em como se diz, em horizontes nunca vistos antes, né? Para a nossa realidade. E eu lembro que eu lia tudo, amados. Lia tudo que caía na minha mão. Na época tinha muitos cursos eles diziam assim, curso de auxiliar de enfermagem, curso de eletrotécnico, mas era tudo escrito, né, nos livros. E eu lia tudo que você pode imaginar, eu lia. Né, era devoradora de livros. E depois, quando fiquei adulta, eu tinha o hábito de ler um objetivo de ler um livro por dia. E eu lia um livro por dia. Você pode dizer, mas como? Lia um livro por dia. Eu desenvolvi lá uma técnica de leitura jato. Né? Olhava, colocava os olhos na metade da escrita da folha e já lia o resto, lia tudo. Ele lia tão rápido, amados, que uma vez eu li tão rápido, quando chegou numa parte de um livro, o que aconteceu? Tive que voltar. Li tão rápido que não percebi o que tinha lido. Então, queridos, isso é só como se diz, uma pequena ilustração que nós não podemos deixar de parabenizar os professores, né? Parabenizar os pais, as mães que neste ano de Covid aí foram praticamente os professores quase dos seus filhos, né? Muitos não tiveram quase aulas. Os professores também tiveram que se reinventar, tiveram que fazer muitas aulas online, não é verdade? Que não é muito fácil. Mas parabéns a todos, né? E, amados, vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, se a gente lê a Bíblia do Antigo Testamento, a gente vê tantos mestres, né? Tantos professores. Como se diz, vamos pegar lá Moisés, não é verdade? Moisés tinha sido criado em todas as ideologias, todas as ciências do Egito. E o que comandava o Egito não era Deus, não. Era
outras coisas, né? Era o satanismo, era o esoterismo, era todas essas coisas das quais a cultura das pirâmides, não é verdade? E o interessante é que ele lá, pelas tantas, né? Sendo considerado um príncipe no Egito, ele retorna para a casa de seus pais. E é muito interessante, é o seu povo. E aí acontece aquilo tudo, né, que ele acaba sendo rejeitado pelos seus, né? E você sabe a história, ele acaba para defender os judeus, os seus irmãos, os hebreus, que estavam lá debaixo de muita, como se diz, de muita dor, né? Porque ser escravo, amados, num país que não é o teu país, que é horrível. Ser escravo em qualquer situação é terrível. Não ter a liberdade de ir, de vir, não ter a liberdade de sonhar, de realizar os sonhos como família, é algo muito terrível, né? Graças a Deus, nós temos algum tipo de, como se diz, não vivemos isso, mas muitos países, muitas etnias viveram. Hoje, como se diz, a escravidão que se vive, ela é um pouco diferente, né? Ela é uma escravidão, vamos dizer assim, uma prisão virtual, né? Emocional e etc. E, então, vocês lembram que Moisés fugiu para o Egito, saiu do Egito, fugiu para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 anos. 40 anos. Imagina, 40 anos, largou todo o luxo da qual ele vivia, acabou largando aquilo que ele era de hábito conhecido e a sua família, a sua descendência, e foi para o deserto. E no deserto, amados, ele foi ser pastor das ovelhas do seu sogro, Jetro. E até o dia que a sarça lá, né, começou a pegar fogo sem ser consumida, e Deus, no meio da sarça, daquele fogo, falou com Moisés e mandou Moisés voltar ao Egito, voltar ao local onde ele foi rei, foi príncipe, e onde o seu povo era torturado, era escravo. Por quê, amados? Porque os 400 anos de escravidão do povo hebreu estava já no fim. Porque Deus dava, como se diz, dava os castigos, a disciplina, mas ele também dava o refrigério. E Moisés, amados, Moisés foi aquele que foi salvo d'água, né? pela sua irmã, sua mãe, né? Colocaram dentro daquele cestinho, né? Passaram o betume para a água não entrar, e colocaram lá perto, no rio, botaram no Rio Nilo, e onde a irmã, uns dizem a filha, né, de Faraó, estava lá se banhar. E interessante, né, que justo aquela, podia ser qualquer outra pessoa, qualquer um dos como se diz, dos líderes, né, do Faraó, mas quis Deus que fosse aquela princesa que não tinha filhos, né, e ela pegou e criou Moisés como seu filho. E Moisés foi treinado, né, em todas as ciências do Egito, e você já sabe disso. Mas, amados, agora Moisés tem que voltar a este local. Voltar, né? Volte, e ele vai até o palácio e fala com o faraó e diz: eu vim, né, para dizer, meu Deus manda dizer, voltar e dizer, solte o meu povo, né? Solte o meu povo para que ele venha me adorar. Aonde? No deserto. E, amados, vocês sabem que não foi assim que foi liberado. Você sabe que ali Deus provou quem era Deus para os seus mesmos, para os hebreus, e tanto a ponto de que o Senhor disse que ele endureceu
a serviço, né, do faraó. Endureceu para quê? Para ele mostrar nele quem é Deus. E você sabe a história toda, né, das 10 pragas do Egito, tudo. E vou contar uma coisa para vocês, viu? Não sei você, mas eu tenho pensado. Cada vez que eu vejo a notícia de que essa tempestade de areia tem andado pelo país. Hoje nós temos uma irmã lá em Campo Grande. Ela inclusive falou: amados irmãos, orem porque nós estamos aqui debaixo de um temporal. E a gente está acostumado com um temporal que dá um vento, né? Às vezes levanta alguma poeira, mas que vem uma chuva forte, um vento forte, granizo e passa. Mas um temporal de areia não é algo comum não, queridos. E isso lembra muito deserto, queridos. Lembra muito deserto, lembra muito as pragas do Egito, né? Não que tivesse isso lá, mas nos faz pensar. Me faz pensar. Eu não sei se te faz pensar, mas me faz pensar. Porque nós precisamos, querido, estar com os nossos ponteiros acertados com os ponteiros do Senhor. Para não sermos pegos de surpresa, sabe? Para que as tempestades não nos peguem de surpresa, para que o arrebatamento não nos pegue de surpresa, para que as coisas que estão escritas, as profecias, não nos peguem de surpresa. E vocês sabem, queridos, que aquele povo todo, essa semana ainda eu falei para uma irmã sobre a palavra que Deus deu aos hebreus, quando eles estavam lá vamos dizer assim, meio que encurralados. Atrás deles estava o maior exército do mundo da época, que era o exército do faraó, do Egito, e à sua frente havia o Mar Vermelho. E o que eles iam fazer? Iam morrer? Deus tirou eles daquela multidão do Egito para matá-los? Deixar eles cair na mão do faraó? Certamente que não. Certamente que não. E eles, da mesma forma que criou aquele pavor, também se criou a coragem, amados. No meio de um pavor, ou você se levanta, ou você morre. Ou você se entrega, ou você, como se diz, amolece, aceita. Né? Tem gente que, no momento do sufoco, ela precisa... Em Cristo, nós temos que se levantarmos na autoridade do nome de Jesus, seja contra o que for. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, eu posso estar me sentindo cansada, me sentindo fraco, mas eu me fortaleço no Senhor, no poder do seu nome, no poder das suas promessas e através do seu Espírito, em nome de Jesus. E o que o Senhor disse? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Deus não abriu o mar primeiro para eles passarem. Não, eles tiveram que colocar o pé na água. Quando eles colocaram o pé, aquilo tudo se abriu. E imagina, eu não vejo a hora, eu enxergo isso no meu espírito, mas eu não vejo a hora de ver isso lá no telão com o Senhor, ver todas as maravilhas, as coisas extraordinárias. E você sabe que aquele povo, que quem já foi em Israel, do Egito, do Sinai até Jerusalém, até Israel, sabe que não é muito longe. E eles ficaram 40 anos. Amados, eles saíram do Egito viciados nas coisas, viciados com uma mentalidade escrava. Eles estavam tão acostumados com tudo aquilo. Que coisa horrível isso, amados. Então, eles precisaram mudar a mentalidade, renovar a mente deles. E nós também, queridos. Todos os dias nós precisamos cuidar para que a nossa mente seja transformada. Não que alguém venha de fora e transforme. Não, é eu que transformo a minha mente. É eu que mudo o meu pensamento. Eu escolho
vou pensar isso ou aquilo. Não, esse pensamento não é bom, esse pensamento é bom. Esse pensamento é bom. Não, esse não é. Tudo que tem um princípio dentro da palavra é um bom pensamento. É um bom pensamento. E, amados, você sabe tudo que foi no deserto. O povo resmungou, o povo chorou, o povo reclamou. Imagina, amados, que eles foram alimentados pelo pão, como é que se diz, um trigo especial, um maná, né? Que aquilo veio, eu fico imaginando aquilo caindo assim como uma pluma, e eles só podiam ajuntar, queridos, o que era para aquele dia. Tanto que alguns foram tentar, né, com a velha mentalidade da escravidão, de que se vamos juntar bastante para guardar, vai que nós vamos precisar, né? E o que aconteceu? Estava podre, cheio de bichos. Por quê, queridos? Ô, Joana, para de fazer barulho. Por quê, queridos? Porque é uma mentalidade. Então, eles precisaram confiar que o mesmo Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, os alimentaria todos os dias. E não faltaria nada a ninguém. Eles, como se diz, as sandálias cresceram no pé das crianças, né? As roupas não estragaram. Imagina, amados, que coisa mais impressionante. O problema é quando se acostuma com as coisas e a mente não fica mais criativa, fica uma mente, como é que se diz, viciada. Mas isso aqui tá bom. Mas olha só, se você fizer isso, aquilo, vai melhorar. Não, mas tá bom assim, tá bom. Assim fica a nossa mente, queridos. E nós não podemos aceitar isso, nós temos que nos modificar. Tem algo trancando a tua fé? Joga no lixo. Tem algo te atrapalhando? Pensa bem, olha bem. Não, esse pensamento, essas atitudes não me fazem bem. Elas me dão um resultado negativo, então elas não servem. Risca, joga fora, mude. E no deserto, queridos, aquele povo viu maravilhas. Viu coisas que nós não vimos. Imagina, é interessante que Deus mandou Moisés tocar na rocha, ordenar que a rocha liberasse água. Olha que coisa tremenda. Jesus é o Deus, é o pão vivo que desceu dos céus. E o maná foi o pão que alimentou aquele povo durante não lembro agora quanto tempo. Mas, amados, isso é muito extraordinário. Eles estavam reclamando com saudade de comer carne, de cebolas. Deus mandou tantas codornizes que eles tiveram que pedir: chega. A ponto de vomitar. Então, amados, nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós temos o melhor professor do mundo, nós temos o melhor mestre. Você tem inspiração tremendas na Bíblia. Deus ensinava Moisés, que ensinava aquele povo todo. Tudo que Moisés aprendia de Deus, ele ensinava para os seus irmãos. E eu lembro que pela manhã cedo, ele começava a atender, né, as queixas, os pedidos, as demandas daquele povo, até um dia que o seu sogro veio até ele e disse que assim não podia, que ele devia chamar os líderes das tribos e dos príncipes e mandar eles escolherem alguém para os representar. E assim foi. Então foram 12 tribos, né? Ali eles foram, não tenho certeza se foram, não foram ali. Cada um foi tirando um líder, né? Que os representasse. E as suas reivindicações eram apresentadas a Moisés através dos líderes. E eles tinham autonomia. Só vinha até Moisés aquilo que não havia mais, não tinha como. Não havia como se diz, ter conciliação
nem de um lado nem do outro. Então essas demandas vinham até Moisés. E é muito tremendo isso, né? Porque isso é o quê? Um aprendizado. Um aprendizado de quem? Moisés, que tirou aquele povo do Egito sendo obediente a Deus, ouviu os conselhos do seu sogro. Amados, muito têm as pessoas de idade para nos ensinar. Muito. Mesmo que ela não seja, por exemplo, cristã, ela tem algo que se chama experiência de vida. E isso é tremendo. Hoje, a minha ex-sogra, a nona, ela está completando 91 anos, né, Mi? Eu achava que era 92, eu acrescentei um a mais para ela. Mas 91 anos de vida é tempo, amados. É tempo. Não sei, não me lembro mais quantos anos tem a Elizabeth, a rainha Elizabeth, né? Mas é uma pessoa também que tem muito para contar. Imagine quantas histórias, quanto o mundo mudou, né? E ainda está mudando. Quantas coisas uma pessoa que tem 91 anos passou, não é verdade? Então, eu sempre digo, a gente sempre aprende, não aprende. Quem não aprende, eu costumo dizer que não é inteligente. Porque se você quer, você sempre vai aprender. Amém? E outros grandes líderes na Bíblia, né? A gente pode pegar o próprio, como se chama, Samuel, né? Samuel foi um profeta, foi um sacerdote. Samuel é o que conduzia o povo de Israel, o povo hebreu, até o dia que eles pediram para Samuel pedir a Deus um rei, que nem o mundo tinha. Os outros povos tinham, eles também queriam. Não servia, queriam um Deus, queriam um rei humano, quando que eles tinham as orientações do próprio Deus, através do sacerdote, através do profeta, que foi Eliseu. Então Eliseu também foi um grande mestre, um grande professor. Elias, lembra que tinha a escola dos profetas? Imagina a escola de profetas. Muitos hoje tentam fazer escolas de profetas, né? Mas é uma escola mais de homens, né? De palavras de conhecimento, mas tu não vê, a gente não vê, como se diz, o Espírito Santo, a experiência extraordinária, a intimidade com o Espírito Santo. A gente não vê essas coisas, ainda não vê. Mas eu creio que logo vamos ver, ouvir e saber, no nome de Jesus. Elias teve como se diz, um jovem, né? Talvez nem tão jovem assim, mas o próprio profeta Eliseu, que o seguia para onde ele ia. Amados, eu lembro que muitas vezes eu me sentia meio que nem Eliseu, junto lá com o pastor João, para onde ele ia, né? A gente ouvia, anotava, porque ele tinha muito para nos ensinar, como homem, pela sua idade, e como um servo de Deus, como um pastor, né? E também pelas experiências espirituais que ele teve, e nós muito aprendemos. Eu sempre digo, não aprende quem não quer. Porque hoje, ainda com a internet, é muito mais fácil de aprender. Você quer fazer uma pesquisa sobre alguma coisa? Olha, tem N coisas, né? Coisas para estudar temos. Biblicamente, tu pode ler a Bíblia em várias versões. Olha, meu Deus. Então, nós estamos vivendo a década do conhecimento fácil. Nós não precisamos caminhar a pé para ir para saber, aprender, não precisamos ir a cavalo, não precisamos de nada. Tu vai ali na frente do computador, no seu tablet, no seu celular, e digita ali o que tu quer e tu já recebe muitas e muitas informações. Precisamos aprender a discernir aquilo que é real daquilo que não é real, né, para não sermos enganados. Então, queridos, outra pessoa que para mim é muito interessante também foi Davi. Davi foi um
ungido por Samuel quando ele era um menino, né? Um menino lá de talvez 17 anos, não sei. A gente imagina, né? Alguns historiadores dizem que 17 anos, eu não sei. 16, não importa a idade. O importante é que ele tinha uma intimidade com o Espírito de Deus, tanto que ele fazia muita cacaca, vamos dizer assim. Mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Quando ele reconhecia as suas, como se diz, as suas cacas, né? Ele se arrependia. E o mais interessante, amados, que eu acho assim muito impressionante é o fato de que nós abrimos a Bíblia e lemos ali os Salmos, muitos deles escritos por Davi, debaixo de uma inspiração divina. Salmo 22 é uma inspiração divina extraordinária. E para mim quase todos são, né? Para mim todos são, na realidade. Então nós temos muito para aprender, amados. Todos os livros bíblicos são histórias, são aprendizagem, são histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, né? Muitos dizem, mas não tem, a Bíblia está cheia de grandes mulheres de Deus, né? Vamos pegar um exemplo que todo mundo gosta de usar, né? Débora, que foi juíza, profeta, Esther, o livro de Esther é extraordinário, né? E tá cheio, amados, tá cheio. E o melhor de todos para mim, assim, de extraordinário, é Jesus. Né? Jesus foi algo extraordinário, muito extraordinário. E ele chamava os seus alunos, né? Siga-me, siga-me, siga-me. Um disse, Senhor, deixe que eu enterre os meus pais, né? Eu até pensei que os pais deles tinham morrido. Não, espera que os meus pais, depois que eles falecerem, forem recolhidos e dormir, como falava, né? Depois disso eu vou te servir. E o Senhor disse, não, deixe os mortos que enterrem seus mortos. Que palavra, né? E, amados, vou contar uma coisa para vocês. Normalmente, quando a gente está num propósito de oração, de jejum, de consagração, sabe? Como o mundo, muitas vezes através dos familiares, né, dos amigos, nos vem como se diz, com sugestões para nos tirar do nosso prumo, para nos tirar do nosso objetivo, que este é o tempo que eu tirei para me consagrar, para estudar a palavra, para estar com intimidade com o Senhor. E o mundo, às vezes, pega aqueles assim que a gente gosta bastante, né? E tu fica ali e dentro de duas situações. Vai agora, se eu não for na festa lá do não sei o que, vamos dizer isso, dizer aquilo, mas e agora? Não é verdade? Então, muitas vezes, essa palavra, eu me lembro dessa palavra, deixe que os mortos enterrem seus mortos. É forte isso, né? Mas nós hoje, glória a Deus, que temos o Espírito Santo para nos ensinar, amados. O Espírito Santo é o amigo do noivo, ele é o amigo do mestre. O Espírito Santo nos conduz, nos dirige, nos admoesta, puxa nossas orelhas, né? O Espírito Santo de Deus foi deixado aqui no planeta, né, para cuidar da noiva, a noiva de Jesus. É forte, tanto que amigo do noivo. Que coisa tremenda isso, né? Ser amigo do noivo. Então, amados, nós realmente precisamos desenvolver, ter disciplina para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque é o jeito mais fácil que existe de seguir a Deus. É ser conduzido pelo Espírito Santo, através de ter a palavra de Deus iluminada no nosso coração, ter a palavra de Deus vivificada no nosso coração, queridos.
Nós temos também aqui no Novo Testamento, quando Paulo, né, quando Saulo, ele tinha sido crescido aos pés de Gamaliel. Gamaliel era considerado um mestre em Israel, um grande mestre em Israel. E até, inclusive, fala que ele foi um doutor da lei, importante membro dos sinédrios, né? E então Paulo não foi qualquer pessoa não, né? Foi alguém que era um mestre também. Então, aprendeu. É impossível, amados, tu aprender de um grande mestre e não se tornar um mestre de outras pessoas. É impossível na sua própria vida, na sua família, porque tudo que é bom, amados, se multiplica. Amém? O que é ruim também, mas não prospera. Aquilo que é bom, que tem vida, ele se multiplica com graça, né? Então, Paulo sabia todas as coisas, ele era conhecedor da lei, mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus como sendo filho de Deus. Até o dia, né, que ele tinha, como se diz, um monte de procurações assinadas, né, pelo Sinédrio, pelos chefes, né? Para quê, queridos? Para prender os cristãos, que eram considerados rebeldes. Que loucura! E a caminho de Damasco, você sabe o que aconteceu, né? Deus, Jesus, um clarão, imagina, eu fico imaginando que o arcanjo do Senhor com uma espada ergueu e o cavalo, que não era bobo, né? Se levantou e derrubou Saulo de Tarso. E aquela voz no meio daquela luz toda falou com ele e ele disse: quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa mais impressionante. E o resto você sabe, que Deus, Jesus escolheu Saulo de Tarso para transformá-lo em Paulo e para falar do amor de Cristo, falar aos gentios, falar aos reis, né? Que todo o tempo, tanto que fala que ele ganhou toda a guarda pretoriana no tempo que ele estava preso, toda, não sobrou quem não tivesse se convertido. Tanto que o livro de Romanos era dado a quê? Escrito para quem? Para aqueles que serviam ao rei, que eram vamos dizer assim, dos ministérios, né? Mas tinham encontrado Jesus através da vida de Paulo. E isso é muito tremendo, amados. E os testemunhos, as coisas tremendas que aconteciam no tempo quando Paulo estava preso, amados. A gente fala, às vezes a gente reclama de coisas tão mínimas, né? Ah, mas eu até queria pregar o evangelho, mas olha isso, olha aquilo. Tantas desculpas. Nós não precisamos ir para uma praça pregar. A nossa própria vida, amados, serve de exemplo. A nossa vida, amados, é um exemplo. Sabe? É um exemplo. Tu não precisa falar, tu não precisa ler, só olhar. Tem gente que faz discursos lindos, aí tu olha em volta deles e tu pensa assim, mas isso não tá fechando. O que eu vejo não é o que eu ouço. Se fosse, o resultado daquela fala seria aquilo que nós viríamos, não é verdade? Então eu escolhi aqui para ler, queridos, Mateus 22, versículo 23, que fala assim: os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhes perguntaram: mestre, perguntaram para quem? Para Jesus. Chamaram Jesus de mestre. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido.
Ora, havia entre nós aquela história que vocês já sabem. 7 irmãos, o primeiro tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Lá no 23, amados, eu vou seguindo aqui, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha só, amados, tudo, que coisa impressionante, não é verdade? Reunidos, os fariseus interrogaram Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi pelo Espírito... Replicou-lhe Jesus: como, pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas. Calou a todos, amados. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. E Jesus falava, hein? Olha, Jesus falava no Sinédrio, Jesus falava no poço, né? Lá, quando ele falou com a samaritana, Jesus falava nos enterros, quando estava passando por eles como se diz, um cortejo fúnebre. Jesus falava no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus falava, amados, quando ele estava lá no Sermão da Montanha, né? Eles ficaram ali quantos dias, amados? Ali ouvindo o Senhor, ouvindo sem parar. Olha, é algo muito tremendo. Eu gosto quando começo a ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. É tão tremendo porque tu começa a enxergar. Eu, pelo menos, à medida que vou lendo, é como se eu estivesse enxergando aquilo. E aquilo começa a ficar vivo na nossa alma, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, queridos. Que você possa também ser muito mais do que isso. Amém? Então, Jesus falava e ensinava. Uns chamavam ele de rabi, outros chamavam ele de mestre, né? Que é a mesma coisa. Mas ele ensinava o seu povo. Ele ensinava, falava, não importava o local, queridos. Não importa o lugar, não importava. Então, queridos, aproveite, falem, seja um falador santo.
fale das maravilhas do Senhor, fale daquilo que Jesus fez na tua vida, fale da esperança, porque o mundo tá assim, ó, em grande pânico. Quem será o presidente do Brasil ano que vem? Como será isso? E a inflação, e a crise econômica do mundial, e a crise econômica do nosso país, e isso e aquilo, e como? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos. Porque se nós não nos aquietarmos, nós não vamos ouvir o que o Espírito tem a respeito. Nós não vamos ouvir os ensinamentos do amigo do noivo. Nós precisamos nos aquietar e ouvir com os ouvidos do coração, queridos. Precisamos aquietar a nossa alma. Uma vez eu vi uma pessoa que ela tinha sido curada de uma doença, mas ela começou a fazer tanta coisa, e eu fiquei pensando, nossa, será que ela acha, será que essa pessoa, esse moço acha que o Senhor não, que ele precisa fazer tudo isso para garantir a cura que Deus já tinha dado? E fiquei pensando sobre isso. Amados, o que Deus faz está feito e não volta. A palavra do Senhor não volta vazia, queridos. A obra da cruz não é obra fictícia. Ela é imutável, irrevogável. Não tem como mudar, não tem como apagar, não tem como tirar, não tem. Porque o mundo natural se sujeita ao nome de Jesus. O mundo espiritual é sujeito ao nome de Jesus. Tudo, o universo é sujeito ao nome de Jesus. Então não tem. Podem deletar, apagar tudo que está escrito. Mas o mundo espiritual, o mundo natural, é sujeito ao nome de Jesus. É sujeito ao Filho do Deus vivo, queridos. Todo o universo, tudo, toda a criação, as criaturas, tudo. Então, seguindo, queridos. Reunidos os fariseus, interrogaram, como eu li antes, desculpe. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o que nós estamos falando aqui, queridos. De que a nossa vida seja um testemunho vivo de Jesus. Amados, se as pessoas que nos conheceram há muitos anos atrás fossem nos ver hoje, elas iam ficar impactadas. Mas olha, por quê? Porque a nossa história mudou, né, se transformou pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Ele nos amou primeiro, queridos. E olha que no mundo a gente não ama Deus, a gente tem, nem vem com essa conversa de Jesus aí, é Deus, todo mundo gosta de falar de Deus, mas de Jesus não, né? Por quê? É muito engraçado, porque na realidade somos cegos, o mundo é cego para Deus. Não que Deus não enxergue o mundo, mas as pessoas do mundo querem as alegrias dessa terra, querem os prazeres deste mundo, né? Quando a coisa aperta, quando dá uma tempestade de areia, dá um tornado, dá um vulcão, dá um furacão, dá uma crise, meu Deus, todo mundo fala, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Olha, a pessoa às vezes nem quer. Quando viu, saiu, e o cara nem acredita em Deus, mas ele fala assim, meu Deus, é verdade, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continuando, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus, queridos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Meu Deus do céu. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A gente pode trocar aqui, ó. Hoje nós aqui na nossa realidade, nós não temos escribas, não temos fariseus, mas temos outras pessoas, né? Temos outras, como se diz, como é que a gente chama? Placas, denominações, né? Porque isso aqui era considerado partidos. Os saduceus eram de um partido, os fariseus eram de outro partido. Mas todos era o que eles pensavam sobre os ensinamentos de Moisés, de Deus através de Moisés. Eles seguiam a Moisés, o que Moisés tinha dito, e eu fico impressionada, porque tudo que está escrito, amados, no Antigo Testamento, eles conheciam, mas eles não queriam Jesus. Isso é muito chocante. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o pastor João assim, pastor, mas olha só, eles sabiam que Jesus era o Filho do Deus vivo. Eles sabiam porque não havia, eles viam mortos ressuscitar, eles viram sinais, prodígios, maravilhas. Como que eles não acreditavam? Eu disse, mas por quê? E eu lembro que o pastor João disse assim, porque eles queriam. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não o queriam. Porque queriam o quê? O mundo, o Senhor deste mundo. O mundo jaz no maligno. Queriam tudo que como se diz, tudo que o inimigo podia dar para eles. Poder sobre pessoas, sabe? Todas as coisas ruins, queridos. Mas eles não queriam a liberdade. A liberdade verdadeira se tem com Jesus. Porque até o dia que nós conhecemos a palavra de Deus, nós pensamos que somos livres, mas somos escravos deste mundo. Somos escravos. Quando nós conhecemos Jesus, verdadeiramente somos livres. Verdadeiramente somos livres. Comprados por um alto preço. Um preço que nós jamais pagaríamos. Amém? Continuando. Então, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aqui eu acho muito engraçado. Saudamos os irmãos, os fulanos, ciclanos, beltrão, né? Amados, que Deus os abençoe. Sejam saudados pelo Senhor. Amém? As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. A vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, Deus Pai. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas! Ai de vós, falsos pastores! Ai de vós, falsos mestres! Ai de vós, falsos profetas! Ai de vós, falsos, né? Ai de vós, escribas! Hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feitos, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Amados, o que tem de gente desviada por causa de maus exemplos, por causa de coisas inadequadas, que fez com que as pessoas simplesmente ficaram, em vez de ficarem mais cheias de Deus, elas ficaram piores. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Que é isso, gente? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso e nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engoliu o camelo. Que coisa! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Misericórdia. Assim, amados, tem estado muitas igrejas pelos 4 cantos do planeta. Tem estado assim. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa palavra aqui, amados, é Jesus falando. E vou dizer que, olha, é tão atual isso, não é verdade? Que chega a ser assustador. Aqui continua. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso, amados, vai acontecer só depois do arrebatamento ao povo hebreu, aos judeus, que eles vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Muitos não estão gostando do que estão ouvindo. Muitos estão pensando: tá, mas essa palavra, que palavra é essa? Nós somos hipócritas? Quem é hipócritas? O Senhor está falando, queridos, que nós precisamos. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava de folga. E eu gosto no dia da minha folga que a minha casa esteja limpinha, ajeitadinha, para mim poder sentar, para mim poder ler a Bíblia, para mim poder responder a muitos de vocês, para mim poder orar, me inspirar. E é muito interessante, eu não consigo fazer nada disso se a casa estiver virada, bagunçada, suja. E hoje estava cansada, porque ultimamente estava folgando no 10º dia, no 9º dia, né? Trabalhei no feriado, trabalhei todo o sábado, domingo, feriado, inclusive o feriado trabalhei 12 horas, né? Então eu estava cansada, mas era impossível, não tinha como. Então eu comecei a arrumar minha casa. E só consegui arrumar uma parte, porque ela estava necessitada. E o Senhor começou a me mostrar que essa forma de não conseguir, porque se tu tá no meio de uma bagunça natural ou bagunça espiritual, o que tu vai produzir é influenciado por essa bagunça espiritual ou por essa bagunça natural. Não tem como não ser influenciado, tanto naturalmente como espiritualmente. E eu comecei a limpar, daí fiquei ouvindo as pregações do pastor João Carlos, né? Ouvi várias coisas, mas em especial isso. Enquanto ia limpando, lavando, né? Guardando, e quando eu vi, queridos, já era praticamente 18 horas. E é interessante que o meu celular, eu deixei ele sempre com um despertador de 5h30 da tarde, 17h30 da tarde, porque era o horário que eu saía aqui de São Leopoldo para ir a Porto Alegre buscar o pastor João Carlos. E um dia eu ia tirar esse despertador e eu decidi de não tirar, para me lembrar de tudo que eu aprendi, que eu ouvi durante este tempo, que eu ia de São Leopoldo até Porto Alegre, eu ia orando, né? E quando chegava lá, pegava o pastor João Carlos, uma bênção de homem de Deus, e vinha aprendendo, vinha ouvindo, e o Senhor falando, e ele falando. Teve uma época que ele me contava uma história e ele repetia, e eu pensava: Senhor, por que ele está falando isso, Senhor? Me mostra, Senhor, me mostra. Glória a Deus, queridos, porque o Senhor nos mostra. E muito aprendi. Tenho aprendido ainda. E eu sou uma pessoa, eu sempre digo que sou uma boa aluna. Eu preciso que o Senhor me mostre. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor, que o Espírito Santo, que Deus através do seu Espírito, que Jesus através do seu Espírito me ensine. E eu sempre digo, eu aprendo. Porque burro é não querer aprender. Glória a Deus, que nós somos aprendizes, bons alunos, que nós venhamos sempre ser bons alunos, queridos, venhamos aprender. Então, isso tudo, amados, é para você fazer um balanço. O que você está colocando em prática? Qual é a leitura que se faz da tua família?
Qual é a leitura que se faz de você como pai? Qual é a leitura que se faz de você como homem, como marido, como esposo, como funcionário? Qual é a leitura que na tua empresa fazem de você? Qual é a leitura? Né? Olhando para você, dá para escrever tais coisas. Porque aquilo que falam, esta leitura, amados, é aquilo que você está escrevendo. Né? E isso é muito importante. Porque eu posso escrever palavras bem bonitas, né? Ou bem inspirada, ou até hoje não precisa nem estar inspirado. Tu entra ali na internet e acha falar sobre casamento. Vem um caminhão de coisa. E você pode ir lá enviar para alguém e colocar o teu nome embaixo, ou simplesmente colocar lá, tirado da internet, né? Tudo bonitinho. Mas essa não é a leitura tua, minha, nossa. Então, qual é a nossa leitura? O que nós estamos falando? O que as pessoas, quando olham para nós, enxergam? Elas estão enxergando Jesus? Elas estão enxergando a transformação do Evangelho na sua vida? Você está sendo transformado? A antiga Sanderlina é parecida com a atual? O que eu tenho da antiga? O que eu tenho do antigo, do velho homem, que eu preciso mudar? Que eu preciso arriscar, como se diz, banir da minha vida. Não? Tem coisas que nós precisamos fazer, queridos. Assim como é impossível para mim, sabe? É impossível, não consigo. Me irrita demais, sabe? Ficar no meio da bagunça. Quando eu estou no dia da minha folga. É muito difícil. E como eu disse para vocês, quando o relógio despertou hoje, eu vi, meu Deus, que eu trabalhei mais do que se eu estivesse trabalhando no meu trabalho. Passei o dia limpando. Mas glória a Deus, porque sempre ouvindo a palavra do Senhor, sempre com o meu ouvido espiritual aberto, atento para ouvir as coisas do Senhor. Então, queridos, como é que está a tua casa aí? Como é que está a bagunça natural? Como é que está a tua bagunça espiritual? Tem bagunça? O que você precisa corrigir? O que você precisa limpar? E tem coisas, amados, que a gente passa um pano e não adianta. Tem coisa que tem que botar de molho no alvejante, né? Tem coisa que tem que ser esfregado. Tem coisa que tem que ser arrancado, que não tem mais o que fazer, tem que ser arrancado, né? Existe mofo. Existe umidade muitas vezes nas nossas paredes do nosso coração que não tem o que fazer, tem que ser arrancado, sabe? Tem que quebrar. Às vezes o mofo, a umidade é tanta numa parede física que tu tem que ir lá pegar um formão, quebrar tudo, tirar todo aquele reboco e até o tijolo e limpar bem. E colocar o produto adequado para que a umidade não volte o bolor e o bolor não nasça novamente, queridos. E às vezes, mesmo assim, nasce e tem que estar sempre repetindo isso. Mas o que não pode acontecer é que este bolor, esta sujeira, esta umidade que gera fungo, mofo, doenças, bicho, tome conta da sua casa, ou tome conta do seu coração. Não adianta. E tem coisas, amados, que eu já cansei de passar por isso, de às vezes eu não querer me estressar, de eu contratar alguém para ir na casa limpar, ou contratar alguém para fazer. Eu nunca esqueço uma vez que a gente morava no centro da cidade, e era uma casa antiga, uma casa muito boa, mas era uma casa antiga, então ela era do tempo ainda que os canos de água eram de metal. E com o passar do tempo aquilo não tinha mais o que fazer, então veio tudo o PVC. E então, muito interessante que em vez de abrir as paredes, eles colocaram toda a rede de cano da casa pelo teto. Então, quando estourava um cano, a água vinha de cima para baixo. E aí um dia eu ia estar de folga e me ofereceram, eu disse, eu queria ver se eu arranjava alguém, um encanador, alguém para lá consertar aquele cano lá para mim.
E interessante que era na entrada da casa, né? E aí tem uma pessoa assim, então tá. Me deram o telefone, eu liguei e eu pedi, você pode vir bem cedo que eu estou de folga amanhã? Posso. Então tá. Bem cedo, 7 da manhã eu já estou acordada. Porque eu saí às 5h30 de casa, né, para pegar o ônibus para o trabalho. E era 9 horas, nada. 7h30 nada, 8 horas nada, 9 horas nada, 10 horas nada. Daqui a pouco eu me irritei, né? Eu disse, Michele, vai lá na ferragem tal, compra isso. A Michele foi, comprou. E como é que eu sabia disso, amados? Lembra que quando eu tinha 6 anos de idade eu prestei atenção naquele homem fazendo um encanamento? E eu aprendi só de olhar. E eu repeti. Fui lá, serrei, cortei, lixei, desliguei a água primeiro, né? Passei a lixa, esperei aquilo secar, coloquei se eu não me engano, eu coloquei um registro, que não tinha, né? Tinha um outro registro, mas aí aquele registro era difícil de fechar, mas aquele não. E aí o cara me apareceu, era 1h pouco da tarde, sei lá eu que hora que era. O cara disse assim, eu vi essa hora, mas eu não combinei com o senhor tal horário. Ah, sim, eu disse, pois é, agora eu já fiz. Obrigada. Ah, mas é que tem que ver que isso que tem... Eu disse, meu senhor, eu sei fazer. Eu só não queria me estressar, mas não adiantou nada, eu me estressei um monte esperando quem não ficou de vir. Então tem coisas, mas que é só a gente mesmo que tem que fazer. Tu pensa, paga para os outros fazer, ainda fazem mal e tu ainda fica irritado. Além de não ter feito, ainda tem que pagar, né? E foi isso que aconteceu. Então, amados, tem coisa que só você vai fazer. E você tem aí a vassoura, você tem aí a lixa, você tem aí o esfregão de aço, você tem aí, às vezes a gente tem que pegar aqui a gente, no sul a gente chama de escova de aço, não sei como é que se chama, para tirar, lixar, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Abra ela e bota em prática, queridos. Assim como o Senhor fez com Davi, fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, assim como Jesus fez com todo. Ele faz conosco. Ele faz contigo também. Não há nada impossível para Deus. Nada é nada. Nada é impossível. Você só precisa querer, se levantar, se mover e dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. Se eu não quero mais ser aquela pessoa de boca suja, eu não quero mais ter aquele ouvido sujo, que as pessoas falam uma palavra e eu já estou aqui distorcendo para o lixo. Não, sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Se faz através da minha mudança de pensamento e de atitudes. Amém, queridos? Nós temos o melhor mestre. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, né? E, queridos, quando tu faz isso, você vai ter inspiração. Isso serve de inspiração para nós, queridos. Todos os dias serve de inspiração. Então, se inspire no Senhor, se inspire nele. Diga, pode estar difícil, Senhor, me ajuda, Senhor, porque essa situação aqui, ela é dolorosa, e eu preciso de coragem, mas o Senhor, eu não sou, como se diz, não sou uma pessoa que não tem coragem. Eu sou corajosa em nome de Jesus, amém? Diz aí, eu sou corajoso porque a minha coragem vem do Senhor, em nome de Jesus. Então vamos orar, queridos. Então, preste atenção, que o Senhor não venha nos chamar de hipócrita, que os nossos vizinhos não venham nos chamar de fariseus, nem de hipócritas, né? Porque falamos, pregamos com palavras, mas não vivemos. Quando olha, que a nossa vida seja um exemplo vivo, sem precisar falar, amados. Amém? Que nós venhamos, as pessoas venham querer saber de nós qual é a receita. Qual é a tua receita? Qual é a receita que tu usou aí na tua família, no teu relacionamento? Qual é a receita? E a gente possa falar, queridos. Ou simplesmente, que eles simplesmente olham para nós e sigam. Eu vou fazer como meu vizinho. Eu
Eu vou fazer como a minha colega de trabalho, o meu colega de trabalho. Amém, amados? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Senhor, obrigada, Senhor, porque somos nós, sendo nós o que éramos, Tu nos amou de tal forma que deu Teu único Filho para morrer por nós, morte de cruz. Senhor, eu também te peço em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, Senhor, e visita cada família agora, Senhor. Cada casa, daqueles que estão assistindo ao vivo via internet e aqueles que ainda vão assistir no dia de amanhã e nos próximos meses e anos, em nome de Jesus. Porque Tu és sempre Deus vivo, Tu és sempre Deus presente, o Teu Espírito Santo é vivo, nos conduz com sabedoria. Tudo aquilo que Tu pensaste impedir, todas as Tuas desculpas, elas já caíram por terra em nome de Jesus. Abra mão das Tuas desculpas, abra mão delas e diz: Senhor, eu tenho preguiça. Eu gosto de ficar parado. Eu não quero que os outros façam por mim. Mas o Senhor diz: mas eu não quero mais continuar assim. Senhor, me ajuda. Levante, anjo, o Senhor é contigo. Não olhe mais para trás, olhe para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que o exemplo da tua vida, que o exemplo da nossa vida, que o exemplo da nossa família, da nossa pessoa, seja, Senhor, o motivo pelo qual muitos venham a Cristo, venham a Te seguir, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, todo aquele que estiver enfermo, Senhor, que seja radicalmente curado em nome de Jesus. Receba a cura, minha irmã. Receba a cura em nome de Jesus, meu irmão. Receba a cura em nome de Jesus. Senhor, muitos estão desempregados, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, Davi disse: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, Senhor. Senhor, os teus filhos, Senhor, todos nós temos que honrar o teu nome com o pagamento das nossas dívidas, das nossas contas, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que não têm, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor. Dá ideias extraordinárias, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Senhor. Multiplica, Senhor, cada real, cada centavo, 10.000 vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoa todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem na paz do Senhor, queridos. E seja inteligente. Aceite os ensinamentos de Cristo. Amém? Aceite os ensinos através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos, e tenham um fim de semana abençoado no nome de Jesus. Amém?